Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, eu irei comentar sobre um assunto, sobre o seguinte assunto, na verdade, né? Parece que pensar virou ofensa no Brasil, né? É sobre isso que se trata, pessoal, porque aqui no Brasil não há um incentivo para que as pessoas, aliás, aqui há um incentivo para que você siga as massas, né? Se tu seguir as massas, tá sendo certo, né? Tá no caminho certo, entre aspas, né? Agora, aquele que pensa, tem um caminho, procura se destoar dos outros, é tido como se fosse o errado na história, né? Porque, novamente, né, se trata de uma cultura que desvaloriza não só a educação, mas também tudo aquilo que é o correto, né, pessoal? A gente tem vivido uma inversão de valores estratosférica nesse país, né? Onde questões tipo civilidade, honestidade, decência não são valorizados e cada vez mais imoralidade. O Brasil é um país que cada vez mais tem se idiotizado, né, pessoal? Não é querendo me julgar superior aqui não, mas há uma romantização daquilo que é supérfluo no Brasil, né? Em detrimento, por exemplo, do conhecimento. E a gente sabe, né, que segundo a própria Bíblia, que conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Não só isso, as nossas palavras, tudo que a gente diz, né, tem ações também, tem poderes, mas as pessoas preferem continuar, né, continuar no supérfluo, né? Se tu já puxa um assunto que não seja eu curto, até que curto futebol, né, pessoal, mas que não que seja um assunto extra classe, que não seja sobre futebol, enfim, programas de fofoca, enfim, tendência entre artistas, entre aspas, brasileiros, tu é tido como se fosse o errado. Por quê? Há uma supervalorização daquilo que é raso no Brasil, né? Enquanto tu procura quando tu procura, né, uma intelectualização, por exemplo, quando tu menciona esses assuntos mais que envolve intelecto, né, intelecto mais aprimorado, né, é lógico, né, que as pessoas não querem dialogar sobre isso. As pessoas querem dialogar sobre banalidades, né? Até que curto futebol, pessoal, não é criticando não, mas o problema é essa idolatria a tudo, né? Não só a esse esporte em si, mas é uma idolatria a tudo. Parece que a população quer somente farra, não quer saber de questões mais que saem dessa obviedade, né, que a gente tem visto constantemente no Brasil, né? Novamente, né, se trata de uma supervalorização do que é o supérfluo, do que é superficial, melhor dizendo, em detrimento de questões que deveriam, que estão sendo negligenciadas, mas que deveriam serem mais
por assim dizer, mais aclamadas, mais deveriam ser postas, né, serem postas mais à tona, né, mais novamente, né. Tem gente que diz até assim, né, que quem tem QI 83 aqui no Brasil, né, é digno de Oscar, né, digno de ser um gênio, né, na verdade, né. Para vocês terem uma ideia, né, pessoal, porque de fato, né, a gente tá vivendo, né, uma crise moral mesmo no Brasil, né, uma crise moral, né, isso causa diversos impactos, né, diversos impactos sociais, né, mas, enfim, né, a própria população, pessoal, escolhe por isso, né, porque é muito mais fácil seguir as massas, trabalhar em prol do sistema, do que propriamente buscar um intelecto mais, buscar a educação, buscar o conhecimento, né? As pessoas preferem, escolhem isso, né? E tá tudo certo, né? Cada pessoa faz o que quer, o que quiser da sua vida, mas eu procuro não me misturar, né? Porque a idiotice pode ser contagiosa, né? Essas culturas que são cultivadas no Brasil, né? Enfim, né? Eu já falei aqui por inúmeras vezes, né? São culturas aos quais não compactuo. Logicamente que a gente tem que aceitar, mas não compactuar, né? Mas aqui há um incentivo para que as pessoas cada vez mais se idiotizem, né? E nisso, né, nisso a gente vê, né, que muitos políticos, entre aspas, acabam ganhando respaldo, né, porque já que a população está desprezando o conhecimento, então eles vão vender para a população enganações, né? É sobre isso que se trata, pessoal. É sobre isso que se trata, né? Então, realmente, pessoal, pensar, né? Não só o ato de pensar, né? Mas também pensar diferente das massas é tido como se fosse o errado no Brasil, né? Estudar, né? Estudar quem estuda nesse país aqui é tido como se fosse otário, entre aspas, né? Para vocês verem o nível ao qual chegamos nesse país, né? É por isso que eu penso, né? Por inúmeras vezes sair do Brasil, né? Para galgar, logicamente, né? Voos maiores, né? Até porque o nosso país aqui escolheu várias culturas aos quais, por exemplo, não compactua. São culturas que são valorizadas no Brasil, aos quais desvalorizo, né? E logicamente que há outros países, né, ao qual o brasileiro é mais valorizado, certo, pessoal? Né? É lógico, né, que se tu procurar ler um livro, né, você é tido como um cringe, né, no Brasil, cringe entre aspas, né, para vocês terem uma ideia, né, pessoal, do quanto os valores estão sendo relativizados, né. Mas é isso, é isso que temos no Brasil, né. Parece que realmente pensar virou até uma ilegalidade, para vocês terem uma ideia, né? Mas é isso, pessoal, era isso que eu tinha para comentar, né, sobre o assunto, né? O Brasil é realmente um país que não valoriza os estudos, né? E de certa forma é terrível, né, que isso aconteça, né? Por isso que muitas das vezes a gente ouve que o Brasil não vai para frente, né? E tem gente que diz assim, que tem gente que dizia, né, no passado que o Brasil é o país do futuro, né? Mas enfim, pessoal, o sujeito que disse isso, né,
completamente, totalmente lunático, né? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, né? Mas é o que temos, que a gente vê também, né? A ascensão, uma ascensão ascensão de músicas imorais, né? Ganhando espaço no Brasil, né? Quer dizer, o artista lá pode até praticar desonestidades que ele ganha mesmo assim notoriedade no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia da situação ao qual a gente chegamos, né? Quer dizer, o errado virou certo e o certo virou errado, né? Não há somente uma crise moral no Brasil, mas também uma crise educacional, também uma crise, também há crise econômica, lógico, mas quem dera se o problema do Brasil fosse só econômico, né? Vai muito mais além, muito mais além do que isso, certo? Então eram esses os pontos que eu tinha para trazer no vídeo, né? Qualquer outro detalhe eu posso trazer em vídeos posteriores, né? Em novos vídeos, mas o que eu tinha para dizer era isso, pessoal. Parece que pensar virou crime no Brasil, né? E se tu for para o lado de estudar, sem comentários, pessoal. Então era isso. Valeu, até a próxima.